Oi, pessoal! A crítica de hoje é sobre o filme Um Pequeno Favor, com a Anna Kendrick e a Blake Lively, sendo que este filme recentemente, no dia 1º de maio, estreou uma continuação dele chamada Outro Pequeno Favor, com as mesmas atrizes no Prime Video. Então a gente está primeiro falando desse filme original, para depois, ainda nos próximos dias, nós vamos soltar o vídeo com a crítica do segundo filme. E falando desse primeiro filme, uma coisa que eu achei muito legal, né, mamãe, é que ele tem uma vibe meio, sei lá, me deu uma impressão de Pretty Little Liars para adultos, sabe? Uma história bem rocambolesca, bem cheia de reviravoltas, intrincada, e um toque, assim, de comédia, de uma certa leveza em meio a todo esse suspense. É a história de uma mãe dedicada, que é mãe solo porque perdeu num acidente o marido e o irmão. E aí ela faz amizade com a mãe mais imprevisível de ela fazer, que já é uma mãe toda sofisticada, cheia de trabalho, que não tem tempo para o filho. E essa mãe é casada com um escritor de um livro só, há alguns anos atrás. Então você percebe que essa mãe é que colocava de fato dinheiro em casa. Mas quando a Stephanie, aí eu não sei como é que Stephanie, ela é convidada, né, para ir na casa delas, ela percebe um relacionamento amoroso. E a partir daí desenrola uma série de situações e o que é melhor, plot twist para todos os gostos. Quando você pensa que você está indo para um caminho, aí pá, vem outro. E tudo com isso que você falou, Sofia, que é a questão da leveza. Você vai se divertindo, mas também faz, pô, onde que isso vai dar? O que vem mais de surpresa aí? Eu gosto desse estilo, na verdade, desde que eu vi Garotas Selvagens, um filme lá dos anos 90, com um elenco super estelar, né? Neve Campbell, Denise Richards, Kevin Bacon. É um filme que, quando tem uma reviravolta, depois tem uma outra reviravolta que contradiz a primeira, e aí tudo faz sentido. Esse Um Pequeno Favor, ele tem essa característica também. Mas ele tem um brilho também por ter sido dirigido pelo Paul Feig, que é um cineasta mais especializado em comédias, tipo Missão Madrinha de Casamento, comédias voltadas para o público feminino, então tem uma que é bem, de uma linguagem bem mais menininha, assim, que cresceu nos anos 2000, por exemplo, que é o meu caso, e, ao mesmo tempo, uma certa irreverência, uma certa zoação que a gente não encontraria num mistério sério, digamos assim. E, tipo assim, é igual quando a gente assistia As Panteras e no meio da... Elas estão lutando lá e no meio da briga uma faz uma piada. Nesse filme não é tanto assim, tão satírico assim, mas tem uns toques desse humor nesse sentido. E é bem interessante também uma cena que fala que... não vou... Não vou dar spoiler, mas assim, fala de alguém escreveu um livro que criticaram, falando que era surreal demais para ser verossímil. E a gente percebe que a vida real às vezes é bem mais complicada do que isso. E vem com um plus maravilhoso que os atores principais, o ator e as duas atrizes, são um colírio para os olhos. O que é aquele homem, gente? Não, o ator principal, que faz o marido da Blake Lively, é o Henry Goldwyn, se eu não me engano. Ele é um cara muito bonito, assim, muito bonito mesmo, um sonho, assim, um homem perfeito. E lá ele faz um papel mesmo de um cara que é o marido ideal, assim, que cuida das crianças, é afetivo, tem química com a esposa. A Blake Lively já tem uma presença muito chamativa, de mulherão, de imponência, então isso combina com a mulher que no trabalho se impõe, na vida pessoal também. E a Anna Kendrick já tem uma coisa meio da garota comum, mas ela é uma atriz muito boa, muito cheia de recursos. Então é bem legal como ela vai conduzindo as transformações pelas quais a personagem passa ao longo da história. Porque aprofundando um pouco mais, o que a gente percebe é que mesmo numa relação improvável, há como as duas partes aprenderem alguma coisa ou mesmo internalizarem alguma coisa desse outro que equilibre mais a personalidade delas. Então, assim, seria o caso de, digamos, uma pessoa boazinha encontrar com uma pessoa cheia das artimanhas, e aí tanto a pessoa cheia de artimanha pega um pouco dessa boazinha, como a boazinha pega um pouco dessa vivência menos ingênua dessa daqui.
Isso é muito bacana. E outra coisa que eu penso, Sofia, as crianças não são chatas, porque tem crianças que Nossa, são chatas no filme. tem crianças que estão lá para ser engraçadinhas, para chamar muita atenção. Elas têm papéis, as intervenções delas não são pensadas só para a gente achar bonitinho, não. Elas têm, são intervenções controladas assim, ao longo do filme, com parcimônia, mas quando elas aparecem, sempre tem um motivo que corrobora com o andamento da história. E uma coisa que eu gostei do filme também é a própria ideia da questão da maternidade, a própria ideia da maternidade, né? Porque algumas mães escolhem serem mães e ficar por conta da família, não, como é que eu posso dizer, não trabalhando fora, né? E algumas outras trabalham fora, já são mulheres muito bem-sucedidas. Minha mãe era mais desse último jeito. Então são mulheres muito bem-sucedidas, trabalham fora, e eu super admiro a minha mãe por isso. Mas qual que é o jeito certo de ser? Não tem, na verdade. Tudo traz consequências. Eu acho que a maneira como o filme vai brincando com as consequências que vão surgindo, não só disso, mas de outras nuances da trama, é bem interessante. Mas numa coisa a gente há de concordar, Sofia, que a atriz que faz o papel da mãe, que não seria o ideal de mãe, A Blake Lively? talvez a única coisa que ela tenha de verdadeiro e de mais profundo na vida dela é o amor pelo filho dela. Sim, sim, isso é muito interessante e mesmo num filme tão cheio de humor perverso e de suspense e um certo drama, é bonito ver isso, né, mamãe? E agora, o que nos espera no segundo filme, no segmento desse filme? Só daqui a pouco, né? Ou daqui a alguns dias que a gente vai poder gravar, porque a gente ainda não viu. Mas nós vamos ver hoje ainda e vamos divulgar aqui no canal a próxima crítica. É isso aí, pessoal. Por falar em divulgar no Eu canal... recomendo esse filme. Eu adorei ter assistido hoje. Um feriado, valeu. E para ser sincera, já que nós estamos falando de canal no YouTube, né, uma coisa meio metalinguística, o filme, acho que foi numa época que isso não era tão comum, né? Ele aborda a história de uma youtuber e o poder da internet e da tecnologia hoje em dia, como é que isso vai mudando as relações. Bem lembrado, o que nos leva também para um aprendizado. Ter amigos e amigos virtuais podem sim atuarem como amigos presentes na nossa vida. Ter amigos vale mais do que ter dinheiro na maioria das vezes. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.